Fala, domadores! Em uma loja de antiguidade meio sinistra, um cara visivelmente apavorado, chamado Peter, chega carregando um macaquinho de brinquedo, daqueles que batem pratos, ou tambores no caso. As roupas deles estão manchadas de sangue, mas quando o dono da loja pergunta, Peter jura que o sangue não é dele. Ele quer devolver o macaco, mas o lojista aponta para uma placa: não aceitamos devoluções de brinquedos infantis. Peter insiste, dizendo que aquilo não é um simples brinquedo e que desgraças acontecem quando os pratinhos ou tambores batem. E para provar o ponto dele, o macaco ganha vida ali mesmo e começa a tocar sua música sinistra, deixando os dois homens de cabelo em pé. Ele para de repente e por um instante nada acontece. A calmaria dura pouco. Um rato aparece, rói um fio que, por um azar incrível, segura um arpão. A arma dispara, atravessando o lojista. Para piorar, o mecanismo retrai, puxando as entranhas do pobre homem junto. Peter, em um pânico total, agarra um lança-chamas e tenta incinerar o brinquedo maldito. Enquanto essa cena bizarra acontece, conhecemos os irmãos gêmeos Al e Bill. A relação deles é péssima. Al não suporta o fato de Bill ter nascido 3 minutos antes e usa isso como desculpa para sempre diminuí-lo e praticar bullying. Eles moram com a mãe Liz, já que o pai sumiu há anos por uma razão que eles desconhecem. Certo dia, mexendo nas coisas do pai, eles encontram um uniforme que bate com a descrição do Peter da loja de antiguidade. Junto, acham uma caixa misteriosa contendo, adivinhe, o mesmo macaco amaldiçoado. Al lê um bilhete que diz algo como: gire a chave e veja o que acontece. Bill, impulsivo como sempre, não pensa duas vezes e dá corda no brinquedo. O macaco dá um sorriso macabro e levanta as banquetas, mas não chega a tocar. No dia seguinte, a mãe arranja um encontro e manda os meninos saírem com a babá. Chegam a um restaurante onde o chefe faz malabarismos com facas na frente deles, para a alegria dos garotos. Lá fora, no carro, o macaco se move sozinho do nada. Ele começa a tocar seu tambor e para de repente. Dentro do restaurante, o chefe, no meio do seu show, perde o controle da faca e acidentalmente acerta a babá. A cabeça dela rola pelo chão, para o horror de todos. Agora eu também fiquei assustado. E o funeral da babá só serve para mostrar como esse evento traumático afastou ainda mais os dois irmãos, Hal e Bill. Depois, a mãe tenta conversar com eles, dizendo que a vida é assim mesmo, imprevisível, e que a morte chega para todos. Tentando aliviar a tensão, os três acabam dançando juntos em casa. Al, apesar da tragédia, confessa que aquele dia foi o dia mais feliz da vida dele. Bom, eu acho que é porque ele dançou. E a vida segue. Bom, mais ou menos. Al está na aula quando, do nada, vê o macaco dentro da sua mochila. Os colegas percebem e zoam dele, acusando Al de fazer coisas indecentes com um boneco para a professora. Mais tarde, na educação física, Bill e sua turma de valentões humilham Al, esfregando bananas nele. Chegando em casa, furioso, Al encontra o macaco em sua cama. Ele culpa o boneco por tudo de ruim que está acontecendo e, num acesso de raiva contra o irmão, declara que odeia Bill. Ele deseja que Bill morra e nesse momento gira a chave do macaco. Coincidentemente, Bill chega em casa bem na hora em que o macaco começa a tocar. Bill encontra a mãe na cozinha, assando algo. De repente, sangue jorra do rosto dela e ela cai morta no chão. E o laudo médico, um raríssimo aneurisma bumerangue, algo que acontece em 1 a cada 40 milhões de pessoas. Mas Al sabe a verdade: foi o macaco amaldiçoado, matando-o por causa do seu desejo. Após o funeral de Liz, os meninos são adotados pelos tios Ida e Chip, que fazem o possível para animá-los. Naquela noite, remoendo tudo, Al decide que precisa se livrar do boneco de uma vez por todas. Ele começa a desmontar o macaco e fica horrorizado ao ver sangue de verdade escorrendo das peças. Mesmo assim, ele não para, cortando e quebrando o brinquedo sem piedade até reduzi-lo a pedaços. No dia seguinte, os tios levam os meninos para uma nova casa, bem distante, mas a paz dura pouco. Naquela noite, Bill vê algo pela janela. Ao investigar, dá de cara com o macaco sinistro, inteiro de novo, do lado de fora. Bill acusa Al de ter trazido o boneco, mas Al nega, explicando desesperadamente como o destruiu. Ele afirma que o boneco é amaldiçoado
culpado e foi responsável pelas mortes da babá e da mãe. Ouvindo isso, Bill começa a se perguntar se a maldição mata alguém próximo de quem gira a chave, e não necessariamente a pessoa que ativou. Talvez tenha sido a mãe quem girou a chave antes de morrer. Consumido pela dúvida e talvez pela culpa, ele decide girar a chave novamente. Apesar dos protestos de Al, o resultado, o tio Chip, que estava caçando na floresta, é encontrado morto, pisoteado por 67 cavalos, enquanto ainda estava dentro do saco de dormir. Depois dessa tragédia, os gêmeos finalmente entendem a gravidade da situação e que o macaco está por trás de tudo. Sabendo que destruí-lo é inútil, eles tentam optar por contê-lo. Prende o macaco firmemente na caixa original e joga num poço abandonado, rezando para que o pesadelo tenha acabado. Então se passa 25 anos. Tia Ida, agora idosa, está dormindo quando acorda com barulhos estranhos. Armada, ela desce para investigar, mas não encontra nada. Ao subir as escadas de volta, os degraus cedem sob seus pés. Ganchos pontudos que estavam ali, uma armadilha bizarra, travam-se em seu rosto. Com muita dor, ela consegue removê-los e tenta desinfetar os ferimentos com álcool. Nesse momento, um forte cheiro de gás preenche a casa. Ela vai até a cozinha e, ao aproximar o rosto do fogão para checar o vazamento, o fogo acende automaticamente. O álcool em seu rosto e cabelo entra em combustão instantaneamente. Em chamas, Ida corre desesperada para fora de casa, apenas para ser empalada pelo suporte pontudo de uma placa de vende-se. Longe dali, Al, agora adulto, leva uma vida simples trabalhando no supermercado. Ele pede ao chefe para sair mais cedo, explicando que é a única semana do ano que tem para ver o filho Peter. O chefe faz um comentário desagradável sobre a ex-esposa de Al, mas Al corrige, dizendo que a situação atual foi escolha dele. Al vai buscar Peter e reencontra a ex-esposa e seu novo namorado, Ted. O clima é tenso. Eles acusam Al de ser um ausente na vida do filho, e Ted informa que pretende adotar Peter, o que impediria Al de vê-lo. A discussão esquenta, mas é interrompida pela chegada de Peter. Enquanto isso, em um outro lugar, um garoto chamado Rick está numa venda de garagem e encontra um certo macaco de brinquedo. Ao tocar no boneco, Rick tem visões do pai, que está desaparecido há anos sem deixar rastros. Mais tarde, ele mostra o macaco à mãe, dizendo que o macaco o faz lembrar do pai. Fica claro que Rick está desesperado por qualquer pista sobre o paradeiro do pai. Al e Peter se hospedam no hotel. A relação entre pai e filho é distante. Peter está fazendo um trabalho escolar sobre a árvore genealógica e pergunta sobre a família de Al. Al mente, dizendo ser o filho único, e fica visivelmente incomodado ao falar da mãe falecida. Perto da meia-noite, o telefone toca. É Bill, com quem Al não fala há quase 5 anos e não vê há 10 anos. Al sai do quarto para atender. Bill informa sobre a morte da tia Ida e pede que Al vá até a casa dela verificar se o macaco está lá. Al fica irritado, não querendo perder seu precioso tempo com Peter. Enquanto processa a notícia, ele vê uma mulher prestes a entrar na piscina do motel. Ele nota um compressor de ar-condicionado velho e quebrado no telhado, prestes a cair na água. Ele tenta avisar a mulher, mas é tarde demais. Ela entra na piscina, o compressor cai, causa uma explosão e eletrocuta a mulher, despedaçando-a. Al percebe horrorizado, o macaco voltou. Ele acorda Peter às pressas, dizendo que precisa sair dali imediatamente. No carro, ele explica que a tia Ida morreu e que precisam ir até a casa dela resolver assuntos pendentes. Na manhã seguinte, Al e Peter chegam à casa de Ida e são recebidos por Bárbara, a corretora de imóveis. Ela menciona que o irmão de Al ligou avisando da chegada deles, o que choca Peter ao descobrir a mentira do pai. Bárbara os leva para dentro, comentando que desde a morte de Ida, a cidade virou um caos, com uma onda de acidentes bizarros e mortes horríveis, cada um mais absurda que a anterior. Pouco depois, Bárbara tenta abrir a porta emperrada de um armário. Al sente que algo ruim vai acontecer. A porta finalmente abre, revelando uma arma antiga que cai no chão e dispara, matando Bárbara instantaneamente. A polícia chega, um agente interroga Al e avisa para não deixar a cidade até o caso ser resolvido. Enquanto os paramédicos removem o corpo de Bárbara, Al vê do lado de fora um grupo de líderes de torcida e estudantes comemorando algo, talvez um evento escolar. Dentro de casa, Al procura desesperadamente pelo macaco, mas não encontra. Frustrado, ele pega a lista telefônica antiga da cidade e encontra um número registrado como Senhora Macaco. Ele liga. Para surpresa, a voz na secretaria eletrônica
é de Bill, dizendo que se alguém ligou por causa do anúncio, ele já encontrou o macaco de brinquedo e não precisa mais de ajuda. Hal finalmente entende, Bill está com o macaco, orquestrou as mortes recentes e atraiu até ali de propósito. Um flashback revela o que aconteceu 25 anos atrás, após os jovens jogarem o macaco no poço. Bill descobriu que foi Hal quem girou a chave que causou a morte da mãe deles. Movido pelo desejo de vingança, Bill voltou ao poço para recuperar o macaco, mas ele havia sumido, restando apenas a chave. Mesmo assim, Bill acreditou que o brinquedo voltaria e esperou pacientemente. Já adulto, Bill encontra um biscoito da sorte com a mensagem: gire a chave e veja o que acontece. Isso reacende sua obsessão. Ele começa a ver o macaco amaldiçoado em todos os lugares, o que o leva à beira da loucura. Desesperado, ele publica um anúncio no jornal procurando pelo brinquedo. De volta ao presente, Bill gira a chave do macaco, esperando que desta vez ele mate Hal. Em vez disso, o macaco causa a morte do chefe de Hal, aquele do supermercado, que engasga violentamente com o próprio cigarro. Nesse momento, Rick, o garoto da venda de garagem, aparece na casa de Bill. Nervoso, ele menciona ter visto o irmão de Bill, Hal, e como eles são parecidos, Rick quer devolver o dinheiro que talvez Bill tenha pago a ele pelo macaco, na esperança de poder ficar com o brinquedo, explicando que o faz lembrar do pai. Bill, irritado, o expulsa de forma grosseira. Com raiva, Rick volta para casa, veste o uniforme de polícia do pai desaparecido, pega uma arma e decide que vai pegar o macaco à força. Em outro lugar, Hal e Peter estão de volta ao motel. Hal liga furioso para Bill, dizendo que sabe de tudo. Bill não nega e faz uma exigência cruel. Hal deve levar Peter até ele para que o menino gire a chave. Bill acredita na teoria de que quem gira a chave fica imune à maldição direta e quer usar Peter para se proteger. Ele ameaça continuar ativando o macaco, matando pessoas inocentes na cidade, até que Hal morra. Vendo o perigo aumentar, Hal tenta deixar Peter na casa da ex-esposa, o que gera uma briga. Peter o acusa de não se importar, enquanto Hal tenta explicar que carrega algo terrível consigo e não quer passar isso para o filho. Nesse momento, ouve-se uma batida forte na porta. Hal abre e dá de cara com Rick, disfarçado de policial, apontando uma arma para eles e exigindo que o acompanhem. Chegam à casa de Bill. Rick obriga Peter a entrar e pegar o boneco, ameaçando atirar em Hal se ele não obedecer. Hal implora a seu filho: aconteça o que acontecer, não gire a chave. Peter entra pela porta dos fundos e se depara com várias armadilhas, provavelmente montadas por Bill, mas consegue desviar de todas com agilidade. Do lado de fora, Hal confronta Rick, que confessa não ser policial. De repente, eles percebem um ninho de vespas enorme bem acima deles, pendurado perigosamente. Dentro da casa, Peter encontra o tio Bill, que está conversando sozinho com o macaco. Bill mostra o brinquedo a Peter, dizendo que era seu favorito quando criança. Ele afirma que o macaco quebrou e implora para Peter consertá-lo, girando a chave. Peter hesita, lembrando do aviso do pai, mas a pressão do tio é imensa. Ele cede e gira a chave. O macaco desperta de forma assustadora e começa a tocar seu tambor freneticamente. Lá fora, o ninho de vespa começa a cair. Rick, em pânico, atira acidentalmente contra o ninho e também quebra o vidro do carro onde ele e Hal estão. As vespas invadem o carro e atacam Rick brutalmente, entrando pela sua boca, causando mais uma morte horrível. Hal grita pelo filho. Bill ouve a voz do irmão e percebe que seu plano de usar Peter como escudo falhou novamente. Enfurecido, Bill agarra o macaco e tenta forçá-lo a tocar para matar Hal ali mesmo, mas o boneco sinistro parece ganhar força própria e arremessa Bill para longe. Nesse instante, Hal entra pela porta dos fundos e se reúne com Peter. Bill se recupera a tempo de ver que o macaco foi ativado de novo e está tocando numa velocidade insana. Quando a música para, Bill olha pela janela e vê o caos. A maldição do macaco se espalhou pela cidade inteira. Uma sequência devastadora de acidentes horríveis acontece simultaneamente, matando inúmeras pessoas. Em seguida, o teto acima de Bill desaba e vários cadáveres caem dos escombros junto com os destroços. Hal chega ao local e confronta Bill, furioso com toda a destruição causada. Bill, dominado pelo remorso, confessa que só queria que Hal pagasse pela morte da mãe deles. Ele acusa Hal de ser o responsável e de saber que Hal desejava a morte dele no lugar da mãe. Hal se emociona, chora, insiste
insiste que ela também era sua mãe e que nunca quis que aquilo acontecesse com ela. Ele pede desculpas e diz que eles deveriam ter se apoiado mutualmente na época, mas que ainda há tempo para consertar a relação. Bill reconhece a verdade nas palavras do irmão e, com o coração pesado, também pede desculpas. Os irmãos finalmente se reconciliam, superando anos de dor e ressentimento. Al convida Bill para viajar com ele e Peter, e Bill aceita com entusiasmo. Porém, no exato momento em que um pouco de esperança surge, o braço do macaco, talvez por um último espasmo ou intenção maligna, bate no tambor. Isso ativa uma última armadilha escondida na casa. Uma bola de boliche é disparada e atinge a cabeça de Bill em cheio, matando-o instantaneamente. Na manhã seguinte, Al e Peter deixam a cidade devastada para trás. Enquanto dirigem pela estrada, eles veem as consequências do massacre da noite anterior. Ruínas fumegantes, corpos retorcidos, um cenário de destruição total. Determinados a quebrar o ciclo da morte, eles decidem ficar com o macaco, mantendo-o sempre por perto para garantir que ninguém nunca mais gire a chave maldita. Na estrada, eles cruzam com um velho montado num cavalo, carregando cinzas nas costas, uma imagem surreal e simbólica. Logo depois, um ônibus escolar cheio de líderes de torcidas animadas passa por eles, rindo e acenando. Segundo depois, um caminhão desgovernado surge na pista contrária e colide violentamente com o ônibus, matando todas as garotas. O ciclo aparentemente continua.